Graça e paz, queridos. Deus abençoe você nesse dia. Quero, nessa devocional de hoje, compartilhar um texto, uma história que muitos já conhecem, relatada lá no livro de Jó. Jó, no capítulo 19. Jó 19. Então respondeu Jó: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs de longe de mim os meus irmãos e os que me conhecem, como estranhos, se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo ao meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam e, querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue e não cesseis de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele e em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Deus, mais uma vez, nós suplicamos a tua graça e a tua iluminação para a compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma passagem, essa história é real, registrada na Bíblia. Há muitos que começam a perguntar e a indagar quem escreveu o livro de Jó. São muitas as afirmações, muitas as especulações, porém nós sabemos que o autor é desconhecido. Como a gente olha lá na carta aos Hebreus, também o autor é desconhecido, porém nós entendemos que Deus inspirou alguém para então deixar registrado esta verdade, porque a Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e é muito importante a gente olhar para essa história, para o contexto dela, porque de fato, se olharmos e analisarmos um pouco as inferências neste livro, você pode perceber que é um livro antigo, porque até então pode-se pensar que era um tempo patriarcal, ali no tempo de Abraão, porque Jó fazia ali o sacrifício, ofertava ao Senhor o sacrifício, pois a partir de Moisés isso muda, onde é levado ao templo, e os levitas então começam assim a exercer esta função. Então no tempo patriarcal era desta forma que realizava os sacrifícios. E Jó então agora começa a ver e presenciar situações difíceis em sua vida.
O livro relata aqui situações essas que traz assim aos nossos olhos espanto, porque o homem começa a perder tudo que tinha. Mas Jó não sabia o que estava acontecendo na sua vida, pois havia uma audiência onde Deus ali começa a instigar o próprio inimigo de nossas almas a tocar em Jó, e houve uma permissão de Deus, e Deus havia ainda colocado um limite para essa permissão. Olha, você pode tocar em tudo na vida de Jó, porém você não pode tirar-lhe a vida. Você pode tocar nos seus bens, pode tocar, esse homem há de permanecer íntegro. Jó já entendeu que a sua justiça não era justiça própria, era a justiça de Deus aplicada em seu coração através da cruz. A vida de Jó estava alicerçada na rocha, pois ele mesmo aqui escreve. E é interessante o seu pedido, o seu desejo, para que isso fosse registrado e relatado, para que as pessoas tomassem conhecimento do Deus Altíssimo. Irmãos, o crente ele não é isento de provações. O crente ele passa sim pelas provas. Jó estava aqui passando pela prova para ser aprovado por Deus. Deus estava aqui estabelecendo a sua justiça redentora, porque de fato Satanás estava sendo instigado aqui a entender o que Cristo iria realizar de uma vez por todas na cruz do Calvário. E não há como tirar a salvação daqueles que pertencem ao Deus Altíssimo, ao Deus Eterno. E Jó, na sua situação, na sua desgraça física, ele não blasfemou contra Deus, ele não amaldiçoou o seu Deus, porque ele tinha a expectativa futura, sabendo que o seu Redentor estava vivo. É aqui, irmãos, que nós encontramos o amparo na nossa caminhada cristã, porque Jó foi vilipendiado até pelos seus amigos, pelas crianças, por tamanha situação do problema, mau cheiro, pessoa irreconhecível. Ninguém queria estar próximo daquele homem. Um homem que foi muito bem sucedido em toda a sua história também, em todas as suas aquisições, era um homem temente a Deus, e naquele momento estava passando por situações difíceis. Essa expressão no versículo 25, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e como eu bem aqui disse, que a inferência desta passagem mostra que era um tempo patriarcal por causa da forma do sacrifício que era realizado pelo próprio Jó sendo sacerdote de sua casa. Você percebe que ele estava olhando para o alto. Se Jó estivesse ali naquele momento olhando para o seu problema, para a sua situação, ele estaria então blasfemando contra Deus. Jó olhou para o seu Redentor. Ele tinha a certeza da salvação em Cristo. Ele tinha a sua segurança firmada na vitória que Cristo realizaria sobre a morte, como Cristo sim triunfou sobre a morte. E na grande expectativa que veria o próprio Cristo face a face. Que desejo, irmãos, mediante ao caos, mediante as lutas, que desejo é esse? Será que esse desejo está no seu coração? Porque o que se passa na nossa vida hoje, ainda passando por tantos problemas, nós ainda questionamos. Ou quando a nossa vida está andando bem, nem sequer almejamos a vida eterna, porque queremos sempre mais daqui desta terra.
Mas Jó, em toda a sua caminhada, em toda a sua trajetória, ele continuou firme. Quando estava tudo bem, ele ainda estava servindo a Deus. Quando tudo estava mal, ele continuou ainda adorando a Deus. Será que você adora a Deus em qualquer circunstância? Será que você já parou para pensar que Cristo realizou a obra da redenção para nos dar a garantia de que estaremos com Ele, na presença dEle, na eternidade? Será que você tem esse desejo no seu coração? Porque ele diz aqui, muito no final já aqui, no versículo 29, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem seu furor, para saberes que há um juízo. Quem estabelece o juízo é o próprio Deus. E um dia ele há de julgar vivos e mortos. Será que você está então preparado para esse dia tão glorioso, almejando esse dia tão glorioso? Porém, para os que não creram na verdade, esse sim, no último dia lamentarão, mas não terão mais a oportunidade. Saiba que aquele que pertence a Cristo, aquele que o Pai enviar a Cristo, de maneira nenhuma ele o lançará fora. Essa é a nossa garantia. Essa era a certeza que estava firmada na vida de Jó. Por isso ele não blasfemou e nem amaldiçoou o seu Deus, mas ele reconheceu que o seu Redentor estava vivo e que se levantaria da terra, ou seja, triunfaria sobre a morte. Que Deus nos faça enxergar essas verdades na palavra dele e que nos faça viver uma vida plena aqui e agora com ele, pois nós sabemos da certeza que temos em Cristo, que ele venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas e ressuscitou. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Deus maravilhoso, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor, porque na certeza como Jó teve, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor continue também colocando essa certeza em nosso coração, que o nosso Redentor vive. Obrigado a Deus, porque nessa certeza que nós caminhamos rumo à pátria celestial, rumo à nossa Jerusalém celestial. Que o Senhor nos faça progredir e crescer cada vez mais no conhecimento da Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero mais uma vez deixar aqui sugerido ao nosso card acima nossos devocionais, para que você continue sendo abençoado por Deus nas nossas devocionais diárias. Também deixo no card acima aqui sugerido uma canção, né, uma canção bastante conhecida, Porque Ele Vive, na voz de Vitor Valente, na conferência Dunamis em 2017. Então que você possa ouvir essa canção e ser abençoado também por esta canção. Que Deus assim nos abençoe. Amém.